Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos, então, ler o Evangelho deste dia, que está em São Lucas, capítulo 6, versículo de 1 a 5. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Muito bem, meus irmãos, aqui continua a querela dos fariseus, para com nosso Senhor. E mais uma vez eles questionam Jesus que, num dia de sábado, os seus discípulos comiam as espigas, debulhando-as com as mãos, Então, para os judeus, o dia de sábado era o dia de descanso, o dia que se honrava a Deus cada vez mais com as orações e etc. E por isso era proibido uma série de trabalhos que os fariseus, então, esses homens que eram um tanto legalistas, colocavam cada vez mais trabalhos não permitidos, E às vezes caíam no erro da interpretação da própria lei, como nosso Senhor os adverte. Eles então dizem que o próprio fato de arrancar as espigas e, ou seja, retirar delas a casca para comer, seria uma espécie de trabalho que não poderia ser feito. E nosso Senhor, então, cita uma passagem do Antigo Testamento em que Davi, que estava então fugindo do rei Saul, come então os pães que eram oferecidos a Deus no templo e ao mesmo tempo dá a seus companheiros. Então, aqui Jesus mostra que a necessidade vital, ou seja, aquilo que nós necessitamos, que é o próprio comer, não vai desagradar a Deus se o fizermos, mesmo que seja no dia de sábado, mesmo que seja um dia de preceito, porque é uma necessidade fisiológica. Nesse caso, ou seja, eles estavam então
com muita fome, então pegaram as espigas para comer. Também com Davi aconteceu o mesmo. Ele e seus companheiros estavam com fome. Ele pediu então ao sacerdote do templo para que pudesse dar a ele e seus companheiros algo de comer, e o que o sacerdote tinha era somente os pães que eram oferecidos a Deus. Não tinha outros pães, mas ele deu àqueles que eram oferecidos a Deus, porque era uma necessidade fisiológica, uma necessidade de sobrevivência, uma caridade e altíssima caridade que aquele sacerdote fez a Davi e a seus companheiros. E de fato isso jamais desagradaria a Deus. Assim como naquela frase que nós ouvimos de Nosso Senhor, quero mais misericórdia que sacrifício. Ou seja, o sacrifício, ele precisa ser acompanhado pela caridade, pela misericórdia, porque senão não terá valor diante de Deus. O que adianta nós fazermos grandes sacrifícios, grandes mortificações, fazermos jejuns, se abstermos daquilo, de outra coisa e tal, sermos almas orantes, vamos a rezar, mas não temos caridade para com o nosso irmão, ou seja, não olhamos para a necessidade do outro, ou seja, não agradaria de fato a Deus. Quando nós olhamos para grandes santos, como São Francisco de Assis, que tinha uma vida penitente, que tinha uma vida de oração, mas essa vida penitente de oferta de si mesmo, essa vida de oração, de intimidade com Deus, o fazia ser cada vez mais misericordioso e caridoso com os pobres e os necessitados. Assim também aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, ou seja, a sua vida de ascese, a sua vida penitencial, a sua vida de oração, levava a ela e às suas irmãs cada vez mais a se entregarem a Cristo no pobre, a Cristo no doente, no enfermo. Então, portanto, meus irmãos, devemos pensar que, em primeiro lugar, deve estar a misericórdia, deve estar, então, a caridade. E, ao mesmo tempo, o sentido de fazermos sacrifícios também é para nos abrirmos aos outros. E muitas das vezes o nosso maior sacrifício será a caridade. O nosso maior sacrifício será a misericórdia. Ou seja, sairmos de nós mesmos para ir ao encontro do outro. Pensar antes no outro do que em mim mesmo. Assim também foi a vida da irmã Dulce, o anjo da Bahia, aquela mulher que de fato tinha uma profunda intimidade com Nosso Senhor na oração. Quando perguntaram a ela da onde que ela tirava forças, para passar quase o dia inteiro cuidando dos enfermos no hospital, saindo pelas ruas para cuidar de tantas pessoas, e ela dizia: a força que eu encontro para fazer isso é a oração. É a oração. Ou seja, meus irmãos, nós seremos verdadeiros ascetas, isto é, só será verdade para nós a nossa mortificação, o nosso jejum, se estivermos prontos à necessidade primeira dos outros, a caridade, a misericórdia. Que Deus, então, nos ajude a termos esse olhar primeiro, para que não sejamos como os fariseus,
mas que tenhamos as atitudes e os sentimentos de Cristo. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua participação, por estar conosco. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.